A paz do Senhor, crianças. Vocês estão bem? A tia tá morrendo de saudade de vocês. Eu vou fazer essa breve aula para vocês continuarem acompanhando. Espero que vocês estejam estudando e aproveitando esse tempo com o pai, a mãe e a família de vocês. Vamos continuar orando para que tudo volte ao normal em breve. Mas enquanto nós estivermos passando por essa pandemia, vamos continuar buscando a Deus e aprendendo da palavra de Deus. A nossa história vai continuar falando sobre um homem que foi muito amigo de Deus. E como nas lições desse trimestre tem falado muito sobre isso, sobre ter amizade com Deus, sobre ter contato com Deus, essa lição ela não vai ser diferente. E ela vai contar sobre Isaac. Isaac, ele foi um homem muito bom e muito amigo de Deus. E o que essa história vai contar? Como nós sabemos, ele foi um dos homens muito importantes da Bíblia. Ele teve muito contato, ele conversava muito com Deus. E o que aconteceu? Ele saiu, Ele tinha planos de sair da cidade dele e ir para o Egito, Porque estava vindo um período de seca, estava vindo um período onde estava faltando alimento, os animais estavam morrendo porque estava faltando mantimento para as pessoas e para os animais. E Isaac, ele tinha aí esse plano de sair da cidade onde ele estava e ir para o Egito, como o pai dele havia feito há muitos anos atrás. O pai de Isaac foi Abraão. Mas o que aconteceu? Quando ele estava com esse plano de ir para outra cidade, para um outro lugar, Deus falou com Isaac através de sonhos. E Deus ordenou para que Isaac se mantesse naquela cidade, para que ele continuasse ali. O nome dessa cidade era Gerar. Gerar. E o que aconteceu? Isaac, por ser um homem obediente, por ser um homem temente a Deus, ele ficou ali. E ali naquela cidade, ele encontrou um poço. E esse poço, ele foi cavado pelo pai dele há muito tempo atrás. E aí, só que quando ele encontrou aquele poço, havia um pequeno problema. Por quê? Algumas pessoas haviam passado ali e fez com que aquele poço ficasse entulhado de coisas. Então, algumas pessoas acabaram prejudicando, Porque ao invés de ter cuidado daquele poço, as pessoas passavam e entulharam de várias coisas. Às vezes a gente passa na rua e tem essas caçambas na rua, cheio de entulho que as pessoas jogam. Fizeram a mesma coisa com o poço que o pai de Isaac havia cavado. E aí, o que Isaac fez? Ele teve uma ideia. Ele viu que o poço estava cheio de coisas, cheio de entulho que as pessoas haviam jogado. E aí, Isaac teve a brilhante ideia de tirar aquelas coisas de lá de dentro. E aí, com a ajuda dos amigos dele, eles desentulharam aquele poço. E até que, quando eles tiraram tudo, o que tinha dentro? Água. Eles descobriram água. E no tempo que eles estavam vivendo, como eu havia falado, estava faltando alimento, estava faltando muitas coisas, inclusive água. E eles descobriram água dentro desse poço, que estava cheio de coisas que as pessoas haviam jogado. E aí, depois de passar desse tempo, depois deles terem desentulhado esse poço, Isaac teve a ideia de cavar um poço mais à frente. Mas, o que aconteceu? Sempre que a gente lê na Bíblia que algum homem de Deus está prosperando, está fazendo algo bom, algo de importante, o que acontece? Sempre alguém se levanta contra, Sempre tem aí o inimigo que acaba se levantando contra para tentar impedir o trabalhar de Deus na vida de alguém que é próspero. E Isaac, ele foi um homem próspero, A gente sabe que Isaac, por onde ele passava, por onde ele tinha a trajetória de vida dele, havia prosperidade. Tudo que ele tocava era próspero.
E durante esse período aí, quando Isaac ele teve essa ideia de cavar esse outro poço, ele estava com alguns grãos e ele resolveu plantar esses grãos. E o que aconteceu? Ele colheu muito mais, ele colheu o dobro dos grãos que ele tinha. Só confirmando, ele colheu 100 vezes mais. Então, é a prova de que tudo que Isaac fazia, Deus ele multiplicava, porque ele foi um homem abençoado. E aí Isaac, ele teve essa ideia de cavar um outro poço, mas os filisteus se levantaram contra, falando que aquele lugar era deles. E aí Isaac tentou cavar mais outro poço, os filisteus se levantaram novamente contra tudo que Isaac ele fazia, sempre que ele tentava fazer algo novo, algo de diferente, né? Para ajudar o povo, os filisteus se levantavam contra para impedir o que Isaac estava fazendo. Até que, por fim, passou-se o tempo, Isaac com os seus amigos, né, com os seus ajudantes, eles resolveram cavar um outro poço, e aí ninguém incomodou mais, mesmo porque Deus já havia prometido para Isaac que tudo que ele fizesse seria abençoado por Deus. Então, a gente entende nessa lição que tudo aquilo que a gente coloca nas mãos de Deus, tudo aquilo que a gente pede direção para Deus, Ele nos dá o auxílio e abençoa. E aí, o que aconteceu? Foi passando o tempo, e aquele lugar onde Isaac estava com os seus amigos, eles resolveram ficar ali por um tempo. Isaac resolveu ficar ali por um tempo porque aquela terra ela passou a ser próspera, ela passou a ser abençoada. Mesmo depois de Isaac tendo enfrentado aí essa fúria, essa revolta dos filisteus, Isaac ele foi obediente a Deus e não temeu os inimigos. Ele resolveu permanecer ali com os amigos dele e resolveram montar cabanas ali, né? Porque na época não tinha as casas como são hoje em dia. Era uma espécie de cabanas, então eles montaram ali lugares para eles ficarem, para eles morarem. E depois de passar esse tempo, Abimeleque, ele apareceu. E Abimeleque apareceu não para vir atrás de briga, mas porque ele queria ter uma amizade com Isaac, porque quando ele chegou e se aproximou para falar com Isaac, a gente espera, né, e esperava que ele fosse querer mais confusão, mas pelo contrário, ele viu que Isaac ele era um homem de Deus e queria fazer um acordo com ele, né, um acordo aí de amizade para que todos vivessem em paz. E Isaac, por ser um homem de Deus, concordou em fazer esse acordo com Abimeleque para que todos vivessem em paz. Por quê? Abimeleque, ele viu em Isaac a prosperidade, ele viu em Isaac a presença de Deus. E na nossa vida não deve ser diferente, principalmente na de vocês, crianças. Por quê? A gente sempre fala, a gente sempre prega que as crianças têm um coração puro. Vocês têm essa pureza que Deus colocou no coração de vocês. Então, não é porque vocês são crianças, porque vocês são pequenos, que Deus não ouve. É justamente a oração de vocês que Deus ele ouve, principalmente porque em vocês há essa pureza. Então, o que a gente aprende com essa lição na história de hoje é que nós devemos ser obedientes, como Isaac foi, tementes, e sempre que a gente estiver passando por algum momento de aflição, como Isaac estava passando, que nós nos apeguemos a Deus, porque quando Deus ele promete de fazer algo na vida de alguém, ele cumpre e ele não abandona jamais. Por mais que a gente se encontre em uma situação que esteja apertada, que esteja difícil, quando Deus ele promete de fazer algo de diferente na vida de alguém, ele realmente cumpre. E isso aconteceu na vida de Isaac. Eu vou falar para vocês agora onde está o nosso texto áureo. E aí vocês vão repetir de casa, tá bom? O texto áureo se encontra em Salmos 34 e o verso 14, que diz assim: procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Salmos 34, 14. Procurem a paz
e façam tudo para alcançá-la. Então, foi o que eu acabei de dizer. Isaac, ele queria a paz, ele buscou a paz e foi o que ele conseguiu. Até mesmo com quem era inimigo dele, com quem era rival dele, por ele ter a presença de Deus constante na vida dele, ele conseguiu ter a paz com todos. Essa é a nossa lição de hoje. Eu vou tentar mandar para vocês o desenho. Caso alguém tenha impressora em casa, pode imprimir o desenho da lição, da história de hoje. Aí vocês vão pedir pro papai e pra mamãe de vocês ajudarem, tá bom? A tia tá com muita saudade, repito mais uma vez, que nós continuemos orando para que tudo isso se normalize o quanto antes, tanto para que nós voltemos a ter as nossas aulas presenciais e para que a gente consiga também ter a nossa festividade, tá bom? Fica na paz do Senhor todos e um beijo da tia Dani.